anuncio agora que vamos de imediato apresentar a proposta de lei que regula a constituição, organização, funcionamento e atribuições das entidades de gestão coletiva, do direito de autor e dos direitos conexos. É uma discussão na generalidade e o tempo que nós aprovamos para este debate na generalidade é o tempo de 1h30. Tenho a honra de convidar o Governo, na pessoa do Sr. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, para a apresentação da proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputados, senhores deputados. O Governo da 9ª legislatura elegeu o setor da cultura e das indústrias criativas como vetor essencial no seu programa e na sua ação, o que se vem traduzindo em várias iniciativas legislativas e outras de proteção e promoção dos autores, artistas e suas obras. Procura-se, há um tempo, valorizar o labor e talento criativo nacional e potenciar o setor como gerador de emprego e fonte de rendimento, fator essencial da dignidade da pessoa humana. A dignificação da cultura parte da nossa própria identidade enquanto nação. Passa também pela afirmação inequívoca e respeito absoluto pelo direito do autor e direitos conexos. O autor, o artista e o produtor são, à semelhança de outros profissionais, trabalhadores que precisam e merecem a devida recompensa pecuniária pelo seu trabalho, pela disciplina, pelo estudo e dedicação permanentes. Trata-se de direito fundamental, conforme dita a nossa Constituição. Posto isso, a alteração da Lei do Direito de Autor e Direitos Conexos, efetuada em finais de 2017, através do Decreto Legislativo nº 2/2017, de 16 de novembro, foi o primeiro passo no sentido de criação de um ambiente legal e efetivamente propício à justa retribuição e valorização dos trabalhadores da cultura. Repito, trabalhadores da cultura. Por outro lado, é necessário que a reclamação desses direitos, a sua efetiva cobrança e distribuição, resulte de mecanismos legais que cabe, em primeira instância, ao Estado criar. Só assim haverá espaço de atuação legítima aos autores para exigir a realização do seu direito natural de garantia constitucional. Assim, urge regular a constituição, organização e funcionamento das entidades de gestão coletiva do direito de autor e direitos conexos, enquanto organismos de defesa e promoção comum dos autores, suas obras e seus direitos, para que se cumpra um imperativo fundante e um desígnio pátrio de respeito e valorização da nossa arte e da nossa cultura. Ademais, é o próprio princípio da igualdade que o demanda, vez mais em cumprimento da Constituição. A cada trabalhador é devido o seu salário pelo trabalho executado. A proposta que ora se apresenta perante esta Casa Parlamentar traduz essa visão do Governo, estribada num sentido objetivo de missão, mas também de justiça. Não podemos, enquanto nação, continuar de forma mais ou menos consciente, seja por ação, seja por omissão, a negar os direitos dos nossos criadores e dos nossos artistas e produtores. Direitos estes que resultam do seu labor e do seu talento, e de uma escolha e percurso profissional e de vida, que cabe ao Estado, em primeiro lugar, reconhecer. Esse reconhecimento integra parte de uma obrigação mais vasta de todos nós cidadãos, que deve passar necessariamente pelo propiciamento de condições objetivas, legais, materiais e financeiras ao exercício efetivo desses direitos. Nesse sentido, o Governo vem procedendo, desde o segundo semestre de 2017, à distribuição dos direitos relativos à cobrança da taxa de compensação equitativa pela cópia privada. Falamos aqui de montantes relativamente substanciais, quando comparados com o apoio que o Governo anteriormente concedia a espaços independentes da sua boa vontade, às entidades que cuidam dos direitos e direitos conexos. Ora, o dever do Estado, mormente, em se tratando de realização de direitos fundamentais, não pode ficar em políticas conjunturais ou do maior ou menor ânimo ou sensibilidade de qualquer governante ou qualquer governo. A relação Estado-cidadão exige previsibilidade e segurança, exige institucionalização de práticas que independem do partido ou orientação político que em cada momento
projetam e decidem o futuro do país. Da mesma forma, a revisão da Lei dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, ocorrida em finais de 2017, teve como principais finalidades reforçar a proteção dos autores, intérpretes e produtores nacionais, clarificando igualmente a posição dos utilizadores das obras protegidas, ao mesmo tempo que preparava o quadro legal nacional à recepção dos tratados internacionais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, designadamente o Tratado de Marrakech, que no essencial facilita o acesso a obras literárias a pessoas com deficiência visual ou outras, e os chamados Tratados Internet, que cuidam da utilização de obras e proteção dos respectivos direitos de autor e conexos em ambientes digitais, cujas respectivas resoluções de adesão foram aprovadas por Vossas Excelências na sessão parlamentar do mês de outubro. Temos assim parte da estrutura montada. O presente diploma representa mais um passo, na definição e enquadramento dessa estrutura. Regulando a constituição, organização, funcionamento e atribuição das entidades de gestão coletiva de direitos de autor e direitos conexos, o Estado confere clareza, previsibilidade, segurança e justiça à cobrança e distribuição dos direitos de autor e conexos, passando de uma fase de alguma indefinição jurídica e atos de boa vontade e intenção à fase profissional. Com este diploma, damos mais um passo para a profissionalização do setor cultural e dos agentes trabalhadores da cultura. Os titulares dos direitos de autor e direitos conexos, representados pelas entidades de gestão coletiva, poderão assim agir num quadro legal objetivo, onde são explicitados os seus direitos e deveres de forma clara e de forma que as cobranças possam ser efetivadas de forma perene e sem constrangimento, mas também onde se prevêem os direitos e deveres dos utilizadores das mesmas obras e das propriedades de autor, de direitos de autor e direitos conexos. Desde os requisitos à constituição das entidades sob a forma de associações ou cooperativas privadas, o seu registro e autorização pelo Instituto de Gestão da Qualidade de Propriedade Intelectual, a quem cabe igualmente neste momento inicial parte da monitorização da sua atividade e funcionamento, a tutela inspectiva pelo Governo e a prestação de contas e a sua sujeição à jurisdição do Tribunal de Contas e possibilidade de fiscalização pela Inspeção-Geral das Finanças, o regime de utilização e distribuição das receitas de direitos, a previsão dos chamados acordos de representação que permitem, em traços gerais, a uma entidade de gestão coletiva nacional firmar acordo com congêneres internacionais, estrangeiras, para representar no território desse país estrangeiro, procedendo à cobrança de direitos sob a sua gestão e posterior entrega, protegendo assim os direitos dos nossos autores e artistas pela utilização das suas obras e prestações fora do território nacional. A fixação de um regime de direitos, obrigações e incompatibilidades dos membros dos órgãos sociais, a relação das entidades com os utilizadores das obras e prestação e os seus direitos e os direitos desses últimos. De realçar também a obrigatoriedade da constituição de um fundo social e cultural para atividades sociais e de assistência aos seus associados ou cooperadores, mas que poderá beneficiar também autores e artistas não associados e outras ações, designadamente a promoção de obras, prestações de produtos, ações de formação e incentivo à criação cultural e artísticas, ações de prevenção, identificação e cessação de infrações lesivas de direitos de autor e direitos conexos, ou a internacionalização do mercado de obras e prestações de origem nacional. Excelências, reconhecendo ainda a importância que as entidades gestoras de direitos autorais e conexos representam, o Governo propõe no artigo 12º o Estatuto de Utilidade Pública a estas mesmas entidades constituídas, registadas e devidamente autorizadas ao abrigo do disposto no presente lei, por mero efeito de autorização a natureza de pessoas coletivas de utilidade pública com dispensa de obrigações previstas no Decreto-Lei nº 59/2005, 19 de setembro. É de suma importância que aqui também ressalte que esta lei foi alvo de uma ampla socialização com as entidades gestoras atualmente existentes em Cabo Verde, tendo sido abertos vários momentos de socialização e debate para o aprimoramento da lei. Esta lei também contou com a assessoria jurídica da nossa parceira, a Associação para a Gestão e Distribuição dos Direitos Audiogest e a Cooperativa de Gestão dos Direitos do Artista, Intérpretes e Executantes, ambos portugueses, e com assessoria e parecer positivo da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.
Apresentamos-vos, assim, senhores deputados, um regime compreensivo, objetivo, clarificador, que complementa o regime autoral nacional, mas, sobretudo, que realiza a visão do Governo e do Estado de Cabo Verde de reforço da proteção dos nossos autores e artistas, a sua dignificação pela compensação pecuniária, pelo tão aplaudido labor e criação que urge traduzir num quadro legal de direitos e obrigações dos autores e dos utilizadores, mas também do Estado. Os nossos criadores têm feito desde sempre o seu trabalho, legando-nos a todos obras de valor incomensurável, motivo de orgulho nacional e definidores da nossa identidade, muitas vezes sem a devida e justa recompensa. Cabe-nos, a nós, em tempo, tentar retribuir, fazendo o nosso, aprovar esta lei e promover a sua efetiva implementação. Muito obrigado.